Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje vamos dar início à primeira live interdisciplinar multiprofissional desse Instagram. Eu me propus a convidar alguns colegas da área da saúde, de outras áreas, né, de outras profissões, para conversar um pouco sobre esse tema tão pertinente no mundo feminino, que é a maternidade, a amamentação e todos os desafios que com ela vêm. Então, hoje, em especial, eu vou começar com uma convidada muito especial. Ela é uma psicóloga especialista em perinatalidade, que é o período que abrange o pré e o pós-parto. Além de outras situações também, né? E ela vem conversar com a gente sobre estresse e ansiedade na amamentação e como esse tema pode interferir também na saída do leite e em outras questões. Então, hoje, eu vou chamar aqui nossa convidada. Deixa eu ver se ela já entrou. Ela já entrou aqui. Convidar ela aqui. Pronto. Olá, Boa noite, Nathalie. boa noite, Lorena, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, né, Lorena? Inicialmente, eu gostaria de agradecer esse convite, é uma oportunidade de a gente estar trocando. São duas áreas aí diferentes, com olhares diferentes, mas que atuam sobre o mesmo público, com a mesma intenção, né, que é o acolhimento, o suporte dessas mulheres que estão passando por esse período que é tão difícil, tão desafiador. Eu te agradeço demais, Nathalie, por ter aceito esse convite, né, esse desafio da gente conversar um pouco sobre isso. Esse tema que assombra, né, um pouco, de certa forma, tanto mães, recém-mães, né, como até tentantes, né, pessoas que querem engravidar, que é a amamentação. São períodos muito complicados, né, são dias bem difíceis, e com a maternidade, né, com o bebê nasce também uma mãe, e essa frase é Sim, muito real. sim. E poder estar trocando contigo e levando um pouco das dúvidas das pessoas para você é muito importante para mim nesse momento, e eu acredito que vai ajudar muitas mães que aqui estão e até pais, né, que convivem nessa realidade com a mulher, que acaba sendo bem complicado, bem desafiadora essa fase. Então, eu te Sim, agradeço demais por ter aceito esse convite. obrigada também. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar dialogando sobre uma área que é tão recente, né? E aproveito já para introduzir, me apresentando, né? Sou Nathalie Dias, como a Lorena falou. Sou psicóloga clínica há 10 anos, sou formada há 12, mas na clínica estou há 10 anos. E de algum tempo para cá, essa área da psicologia perinatal vem me conquistando muito. É uma área bem recente. Confesso que na minha graduação, por exemplo, não ouvi falar muito, mas é um universo muito complexo, é um universo muito rico, né? Que todas nós fomos gestadas, né? Nós mulheres, os homens também, claro, mas assim, todas nós conhecemos pessoas que passaram por essa realidade, né? Passaremos, as que querem ser mães, claro, mas é algo do nosso cotidiano. Né? E a psicologia perinatal, ela surgiu, o estudo em si da psicologia perinatal chegou no Brasil na década de 70, então é muito recente. A primeira pessoa que começou a pesquisar sobre isso, que foi a Maria Tereza Maldonato, ela trouxe para o Brasil através da tese de mestrado dela, ainda com o nome de psicologia da gravidez, né? Porque essa nomenclatura de psicologia perinatal chegou só em 2007, ou seja, um dia desse, né? Exatamente Muito porque elas recente. começaram porque começaram a perceber que só a psicologia da gravidez focava em um período e o estresse, a ansiedade, né, as alterações emocionais, elas estavam muito além disso, né? Como você falou, desde tentantes, gestantes, puérperas, inclusive os pais, rede de apoio de
geral, as pessoas que convivem, né, com essa mulher. Então, é uma área que precisa, assim, desse nosso olhar acolhedor. Concordo plenamente com tudo, né? A gente vê até nas pacientes como isso acaba influenciando e acaba assustando um pouco. Nathalie, para começar, eu gostaria que tu desmistificasse um pouco essa questão do estresse, da ansiedade, né? Que a ansiedade, na verdade, é algo natural, faz parte de ser humano, né? Sim. Mas gostaria que tu explicasse um pouco até que ponto isso nos adoece, quando a gente percebe que isso está nos adoecendo, principalmente nessa fase. Sim. A ansiedade e o estresse, eles são reações naturais do nosso corpo. Nós precisamos dela, né? São necessárias porque elas nos impulsionam para a ação. Então, a gente não pode torná-los vilões. A grande questão é porque, principalmente nesse período, e em períodos específicos da nossa vida, elas passam ali do nível que seria o saudável, né? E aí a gente começa a ter um olhar diferenciado, exatamente porque começa a prejudicar as nossas ações, a nossa vida de forma geral, né? O estresse, ele é uma reação biológica, né? Uma reação física do corpo a um evento estressor, né? Há alguma situação ali diferente que acontece com o corpo. Já a ansiedade é uma reação emocional. E muitas vezes, na verdade, eles caminham juntos. Costuma se confundir uma coisa com a outra, mas na verdade, muitas vezes eles estão juntos, né? E esse período da gestação, né? Na verdade, desde antes da gestação, quando começa a liberar, que chama, né? A mulher libera para tentar engravidar, já vem com muito estresse, com muita tensão, porque a mulher acredita que liberou, já vai engravidar imediatamente, e não é isso que acontece na maioria das vezes, né? Então, é um período que realmente, assim, muitas vezes esse estresse e essa ansiedade passam do ponto, né? Existem pesquisas que falam que a ansiedade e o estresse, eles estão presentes, assim, na grande maioria das mulheres. A última pesquisa que teve fala que nesse período, especificamente do puerpério, né, que é o que a gente vai se deter aqui, a ansiedade, ela está presente em 35% das mulheres e o estresse em 60%. Mais da metade das mulheres, né? E a gente precisa olhar, porque até um dia desse se olhava muito para o bebê, né? Inclusive até hoje, vamos ser honestas, né? Quando um bebê nasce, a gente chega lá e vai visitar o bebê, leva um presente para o bebê, pergunta como está o bebê e a mãe, que está passando por uma mudança tão séria, né? Assim, tão de 180 graus, né? Com É uma certeza. mudança completa na vida dela, mas esquecia-se de olhar para essa mãe. A psicologia perinatal vem exatamente para trazer esse olhar, esse acolhimento, esse suporte que até um dia desse meio que passava despercebido. Com certeza. Essa questão de olhar apenas para o bebê é muito real. A mãe acaba ficando um pouco menosprezada, de certa forma, né? Sim. Nesse momento do puerpério. E é uma realidade totalmente nova. O novo sempre assusta, independente de qual situação seja. E nessa questão da maternidade, muda uma rotina, muda uma família, e vem Exatamente. carregada de medos, de anseios. Será que eu vou conseguir dar conta desse bebê? Será que eu serei capaz de educá-lo? Será que eu serei capaz de cuidá-lo? Então, todas essas perguntas podem vir junto nesse período e pode até atrapalhar um pouco na fisiologia da amamentação, de certa forma, né? Sim, Lorena, assim, nós mulheres, o ser humano de forma geral, na sociedade que a gente vive hoje, né? De competitividade, de ter que dar conta de tudo, a gente vai falar bastante sobre esse termozinho, né? Mas nós nos exigimos muito e nós mulheres fomos criadas, historicamente falando, para cuidar, né? Então a gente acaba até intuitivamente, no sentido cultural mesmo, entendendo que essa função é nossa e acaba agregando muito, né? Então os cuidados da casa, a gente acaba agregando mais, os cuidados com o bebê, e nós, enquanto sociedade, precisamos começar a quebrar um pouco isso, porque nesse sistema a mulher se sente extremamente sobrecarregada, e aí ela vai agregando várias funções, vários papéis, e aí chega na palavrinha-chave, né, de dar conta. Ela não dá conta, porque não é possível dar conta, não é humano dar conta de tudo, né? E aí essa alta expectativa, né, a romantização do período gestacional e da maternidade de forma geral, da amamentação. Existe aí uma ideologia de que a amamentação é mágica, né? É um período assim, de sonho, de sublime,
E, na verdade, para algumas mulheres mas não é a realidade de todas. E precisamos olhar para essa população e olhar também para a realidade, que mesmo para as que passam pela amamentação de uma forma mais leve, ela também ainda traz as dificuldades que são inerentes, né, a essa escolha. Com certeza. Só reiterando a tua fala, essa questão do cuidado, de ter sido tão feito para as mulheres, né? De certa forma, a sociedade meio que espera da gente sempre que cuidemos, seja Sim. eles dos filhos, dos maridos e até mesmo dos nossos pais, muitas vezes, né? Sim. Lembrando, puxando um pouco para a minha profissão, a enfermagem começou com mulheres, né? Então, o cuidado, né, também começou com mulheres. E até hospitalares, antigamente, enfim, sempre com mulheres. E até hoje a profissão é muito majoritariamente feita por mulheres. E essa questão É a do dar mesma, a psicologia aí tá junto, viu? conta Somos junto, né? em boa parte, a psicologia ainda é assim, predominantemente feminina. Isso, desculpa estar te cortando, mas só para não Não? perder, né? A rede de apoio em si, nas pesquisas que são feitas também, a rede de apoio também é majoritariamente feminina. Entendendo que, como Isso. eu fiz um post recentemente, o pai não é rede de apoio, né? Lembrando, gente, pai não é rede de apoio, pai é pai. Né? Pai é Então, a pai. rede de apoio em si, 90% mulheres. Essa questão da sua postagem, eu até compartilhei, acho que quem esteve me seguindo esses dias talvez até tenha visto, que pai é pai, né? Rede de apoio é quem não tem certa obrigação, né? Não tem, Exatamente. algo voluntário. Nathalie, tu falou algo muito importante também que eu queria frisar. Durante esses dias, eu compartilhei nos meus stories caixinhas com Sim, para as pessoas interagirem, perguntas, desabafos, e, enfim, em situações que envolviam não só a amamentação, acaba envolvendo a maternidade como um todo, né? A gente fala muito da amamentação porque esse período do puerpério, como a gente tem conversado, é a adaptação mesmo dessa mulher, né? Essa sim. nova realidade que se inicia. Mas a maternidade em si, ela vem cheia de anseios. Então, durante esse período, a gente teve algumas interações na caixinha e eu queria reiterar essa tua frase quando tu fala que a mulher se cobra muito por dar conta de tudo, Uhum. né? Ela quer dar conta de tudo e é humanamente impossível dar conta de tudo. E começando um pouco com essas perguntas, eu queria colocá-la, que faz muito sentido a gente conversar sobre ela, que eu recebi uma pergunta que diz assim, a angústia maior dela era assim, entender que precisa ser várias, mulher, esposa, mãe, profissional, e saber conciliar tudo isso. Então, essa mulher que se divide, né, essa mulher multitarefas, que se Sim. divide entre milhões de esferas, né, e muitas vezes acaba se cobrando de todos aqueles pratinhos estarem rodando, né, todo mundo perfeito, e nem sempre acaba acontecendo da maneira que ela deseja, e acaba se cobrando e entrando nesse estresse, nessa ansiedade. Queria que tu falasse um pouco sobre essa questão da mulher multitarefas. Lorena, assim, mais uma vez, né? Ela não deixou clara essa fala, mas é a história do dar conta de tudo. E eu acho que durante toda a live eu vou voltar para essa fala. Porque, na verdade, nós temos muitos papéis, a gente vai agregando papéis ao longo da nossa vida. Desde que o bebê nasce, ele tem um papel de filho, de neto, de sobrinho, né? De afilhado. E aí, na medida em que esse bebê vai crescendo, vai agregando novos papéis. Então, ele passa a ser aluno, mais tarde ele passa a ser paciente, ele passa a ser amigo, né? Ele passa a ser um estudante de uma graduação, e aí mais na frente profissional. E a gente vai agregando muitas funções, se a gente for pensar em nós, mulheres, com essa coisa que foi criada pela sociedade de assumirmos e darmos conta, porque esse peso é maior para o feminino mesmo, né? E aí, quando chega o papel de mãe, todos esses outros precisam dar uma pausa, né? Porque aí, então assim, é um rompimento, porque vem o papel de mãe e ao mesmo tempo eu tenho que deixar de lado todos os outros. Não significa que eu deixei de ser os outros papéis, Com né? Eles certeza. estão lá, mas naquele momento ele não é prioridade, porque a prioridade é o bebezinho que toma ali 100% da atenção e do tempo daquela mãe. Então, quando a gente para pensar nisso, como isso reverbera para a mulher, né? Quem eu sou a partir de agora? E aí você falou, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe. Atualmente a gente tem falado que renasce uma mãe, porque na verdade renasce uma mulher, desculpa.
renasce uma mulher, nasce uma mãe, renasce uma mulher. Porque, na verdade, a mulher não vai voltar nunca mais a ser quem ela era antes da maternidade. Né? A maternidade é um papel que vem junto com uma responsabilidade muito grande, com uma expectativa muito grande, com uma autocobrança muito grande, né? Culpa muito grande, são os nomezinhos aí que permeiam a maternidade de uma forma geral. E é importante essa mulher entender que ela não precisa equilibrar todos esses pratos todo o tempo. Vai ter uma hora que algum dos pratos vai cair, tá tudo bem, logo depois ela pega, né? Ela junta ali e continua da forma que fizer sentido naquele momento. Então as mulheres precisam ressignificar, né, essa questão dos papéis, de priorizar, de terem autocompaixão também, né? Estabelecer momentos de autocuidado, porque para elas estarem cuidando dessas pessoas que são caras para ela, não só filhos, mas todas as outras pessoas, os pais, enfim, família, ela precisa primeiro estar bem. Eu sempre lembro isso. Como é que você vai deixar um bebê, e a gente vai falar sobre isso também, né? A influência da saúde mental da mãe, como isso é transmitido ao filho. Mas é muito importante para qualquer um de nós, para a gente estar bem, a gente precisa, para a gente deixar outros bem, a gente precisa estar bem. E aí aqui eu vou só falar uma metáforazinha da máscara de oxigênio do avião, né? A orientação é primeiro colocar em você para depois colocar na pessoa que estiver do seu lado que precisar de ajuda. E isso, assim, eu levo para a minha vida e eu acho que a gente precisa lembrar disso. Eu adoro essa metáfora, eu uso em diversos momentos realmente. A mulher, né, precisa se priorizar um Sim. pouco, né, nesse momento, entender que realmente não dá para dar conta de tudo, muitas vezes, e também desmistificar um pouco desse social. A sociedade vem trazendo muito essa culpa para cima da gente, né? A Exatamente. sociedade em si, como a gente já tinha falado, espera que nós cuidemos, espera que a gente venha com um chip de mãe, né? Uma mulher nasceu para ser mãe, sendo que às vezes muitas delas nem querem, né? Ser mãe. Exatamente. E como E às são vezes julgadas também por isso, né? isso. E nessa questão, puxando um pouco para o meu lado também, nessa questão da amamentação, espera-se um pouco que a mulher naturalmente coloque a criança ao seio e já amamente. E não é bem assim que acontece, né? O corpo precisa de um tempo. A fisiologia, quando eu falo fisiologia, significa funcionamento normal do corpo. Então, a fisiologia precisa de um tempo de adaptação. Então, nada disso é inerente, nada disso vem com a gente. Nascer mulher, nasceu mãe, enfim, não necessariamente vem naturalmente com a gente. A gente aprende, né, um pouco cada dia, dia a dia, né? Sim. Outra pergunta, aliás, não é nenhuma pergunta, é mais um relato, um desabafo, né, Nathalie, que eu recebi, também com relação a essa história de se cobrar demais. Uma seguidora mandou assim: eu tenho uma filha de 4 anos e um bebê de quase 2 meses e estou amamentando exclusivamente. Me cobro muito, né? Ela usou essa palavra, me cobro muito querendo dar conta de Olha tudo, aí, mais uma mais uma vez. vez. Principalmente dos cuidados com minha filha de 4 anos e acabo me estressando com ela. O que posso fazer para tornar mais leve essa fase? Então ela traz esse relato, né? E depois pergunta o que torna mais leve essa fase. Lorena, nesse caso específico, a gente precisa lembrar que não foi só ela que se tornou mãe há 2 meses. Toda a estrutura familiar precisou passar por essa adaptação há 2 meses. Então, tá todo mundo aí nessa conjuntura familiar tentando entender qual é o novo papel, né? Realmente se adaptando. E há 2 meses, é muito pouco tempo ainda, né? Então, há 2 meses era uma família de 3 pessoas, né? E cada um estava muito bem definido o papel de cada um, creio eu, né? Porque essa é a angústia dela. E durante 4 anos essa criança teve a mãe só para ela, né? Teve o pai só para ela. Enfim, teve ali o foco da atenção. Há 2 meses esse bebê nasceu e aí a mãe, provavelmente, pelo que ela está relatando, ela deixou de dar essa atenção específica para essa filha. Precisamos lembrar que aos 2 meses o bebê está em esterogestação ainda. Né? Esterogestação é como se fosse o 4º trimestre da gravidez. O bebê, teoricamente, ele deveria demorar 1 ano, os 12 meses para nascer, mas ele não consegue crescer além dos 9 meses no útero, então é como se fosse uma gestação fora do corpo, esterogestação.
né? Nessa fase, nesse período, o bebê precisa muito do colo, ele ainda sente que é uma extensão do corpo da mãe, então ele precisa desse cuidado, desse tato mesmo, dessa pele. E o momento da amamentação, inclusive, é o momento onde isso se configura, porque de fato ele e a mãe, ele está ali sendo nutrido, né, pelo corpo da mãe. Então essa mãe, ela está realmente, o tempo que sobra, né, assim, que ela não está com o bebê no colo, ela tem outras necessidades básicas, né? Dormir no tempo que dá, que a gente sabe que é bem restrito, se alimentar, tomar banho, higiene, enfim. Então, assim, no período que realmente ela tem, não sobra essa disposição, essa disponibilidade para a filha de 4 anos, que, lembrando, até 2 meses atrás tinha essa mãe exclusivamente para ela, né? Então, assim, o ideal, a gente está falando de ideal, tá? Ideal é diferente de possível. O ideal seria tentar ter o máximo tentar incluir essa filha no máximo de lugares e momentos possíveis nessa relação com o filho, para que ela não se sinta não se sinta alheia, não se sinta excluída dessa relação. Então, assim, pedir para a filha escolher uma roupinha para o bebê vestir, pedir para a filha escolher uma música para colocar, cantar alguma coisa para o filho, enfim, fazer ela sentir que ela é importante naquela relação também. E não podemos esquecer que, apesar de estar em esterogestação, o pai tem uma figura muito importante. Então, o pai também precisa se conectar com o bebê, né? Então, vão ter os momentos que o pai vai precisar entrar na relação, vai precisar dedicar um tempo ao bebê, e a mãe, dentro do que for possível, lembrando que a ideia aqui não é cobrar mais, né? Mas a mãe, dentro do que for possível, tentar encontrar pequenos momentos ali para ela dedicar exclusivamente para aquela filha. Então, ela pode eleger o momento, por exemplo, de colocar a filha para dormir, como sendo o momento delas, né? Ou o momento de levar para a escola, ou, enfim, dentro da dinâmica de cada família, porque a gente sabe que existe o ideal e existe o possível, né? Mas, assim, de tentar realmente priorizar esses momentos de atividades que eram importantes, que já existiam antes desse bebê chegar, né? Sim, você falou de algo importante, né? A gente se adaptar um pouco a cada realidade, né? Porque cada Sim, família tem a sua. Às vezes a rede de apoio é um pouco menor, ou às vezes contam com uma rede de apoio um pouco maior. Então, cada família, cada estrutura familiar tem uma realidade, né? Tem uma rotina sua. E acho que incluir essa criança, que já tem 4 anos, né? Ela já entende um pouquinho ali, até às vezes como uma brincadeira, né? Tipo, levar sim. a criança, vamos aqui escolher a roupinha. Eu acho que isso faz todo sentido para ela não se sentir excluída nesse momento, né? Que como você falou, 4 anos com a mãe só para ela é um tempo razoável, né? Sim, E sim. agora, e lembrando que ela também é uma criança, né? Então fica difícil um pouco dela entender o porquê que eu não mereço tanto quanto, né? Eu não mereço Exatamente. mais tanta atenção quanto meu irmão. E aí explicar um pouco Inclusive, isso. sim, inclusive, Lorena, é importante também que esse trabalho de incluir essa criança de 4 anos, eu sei que no caso dela não dá mais, não sei se foi feito, mas assim, a orientação que a gente sugere é de que isso aconteça desde o período de gestação. Então, dentro do possível, mais uma vez, sabemos que é uma criança de 4 anos, a gente não pode delegar para ela, né? Não é obrigação dela e não é responsabilidade dela, mas dentro do possível incluir. Então, vamos dizer que a mãe está em dúvida entre 2 nomes. Filho, qual nome tu gostaria mais? Né? Dando ali as opções restritas. Ou então vai sair para algum lugar, essa coisa de escolher a roupinha. Ah, mas se eu for, eu já escutei isso muito consultório, né? Ah, se eu for deixar ela escolher, ela vai escolher uma roupa que não cabe para aquela situação, por exemplo. Mas aí a mãe pode selecionar 2 roupinhas e dizer, filho, qual dessas 2 você quer que o seu irmão vista? E ela vai sentir que ela é responsável, vai sentir que ela é importante, que a opinião dela importa, né? Isso é um detalhe, mas que para a criança faz muita diferença. Verdade. Essa é uma dica importante, né, de seguir para quem é mãe de dois, né, que também vem uma nova realidade, Sim, porque cada gestação é uma gestação e cada puerpério é um puerpério. Às vezes, né, até nas consultorias, eu digo muito, calma lá, sem expectativa. Amamentei um facilmente, vou amamentar o outro também. Calma lá, vamos com exatamente. calma, com as expectativas criadas. Às vezes até na hora do parto, elas esperam, eu pare um muito rápido, o outro vai ser tão rápido quanto. Calma lá. Às vezes a gente não, né, alimentando essas expectativas. Então isso é muito importante. Pode ser uma dica a ser seguido para as mães que têm mais de um filho. Sim. E Eu vi que aí aí,
A Ivete comentou aqui que no caso dela foi o filho que escolheu o nome da irmã, que ela não teve nem a opção de escolha, né? E aí tem essa situação também que é interessante. E aí provavelmente ele se sentiu participando desse processo, né? Pronto, se sentiu incluído, né? Incluído nessa escolha. Exatamente. A opinião importa, a opinião dela é importante. Então, isso é bacana, né? Trazer um pouco para a criança, até mesmo esse senso de responsabilidade. Eu cuido do meu irmão, né? E acaba aproximando um pouco a relação dos dois. Sim. Com certeza, vai depender muito de como é construída essa relação. E a relação é construída, na verdade, antes até dela engravidar. É tipo, filho, você quer um irmãozinho? Como é que você, né, assim, enfim, esse diálogo que acontece tanto quando tem um filho que os pais estão pensando em engravidar, né? Então é muito de como isso é dito. Muitas vezes é dito, ah, mas ele vai pegar teus brinquedos, né? Ah, vai ficar no canto. Aqui no Ceará existe muito isso, né? Olha, tu Isso. vai ficar no canto. Então, todas essas falas que parecem bestas, muitas vezes provavelmente são faladas sem intenção, né? Mas para a criança, ela vai internalizando aquilo. E isso vai fazer diferença nessa relação. Evitar, né? Falar isso de ficar no canto. Pelo contrário, você vai ajudar com o seu irmão, você vai brincar com o seu irmão vai ser seu amigo. Sim. Então, frases positivas, né? Cada vez mais falar frases positivas. Essa história de ficar no canto é muito cearense, é muito nordestino isso. Não sei De como é nos trazer outros estados, né? Mas aqui é uma fala aqui bem comum. é uma fala bem comum, muitas das vezes citadas por avós, enfim. E evitar, né, falar disso, sempre trazer coisas positivas, falar palavras positivas com relação àquele irmão que vem chegando, para Sim. que ele não tenha experiências que o mais velho não tenha experiências negativas na chegada do irmão. Sim, é exatamente isso. Vai depender muito de como isso é levado, como esse tema, como essa apresentação dessa possibilidade do irmão é apresentada para ele, né? Nathalie, outro tema muito pertinente, a gente teve bastante interação nas caixinhas, eu selecionei alguns, e até muitos que corresponderam, né, com relação a essa história da cobrança, da autocobrança da mulher, muito pertinente, muitas reações com relação a isso, e também dessa multitarefas, mulher multitarefas, mas outro tema importante que eu achei pertinente trazer para ti, foi uma pergunta que trouxeram assim, qual o impacto dos avós e familiares na saúde mental dessa mãe? É, Essa rede de rede de apoio, né? Essa apoio. família que também se cria. Sim. Eu acredito que a rede de apoio, ela tem. Eu não consigo nem nomear, né? Assim, nem medir, mensurar a importância dessa rede de apoio, desse rede de apoio, né? Porque a mulher, ela tá ali, como a gente já conversou aqui, a vida dela mudou completamente, ela tá ali tendo que administrar os outros papéis e com esse papel tomando ali o tempo dela, 100% do tempo dela, ela está exausta, ela está com privação de sono, né? Ela está tendo outras demandas e ansiedades, preocupações, enfim. Isso a gente está tomando como base uma gestação saudável, um bebê que nasceu, né, a termo, com tudo ali, conforme manda o figurino, digamos assim. Isso se agrava mais ainda quando tem alguma outra complicação. Mas mesmo para a situação ali dentro do esperado, essa rede de apoio tem um impacto muito grande, porque a rede de apoio, gente, inclusive, é qualquer pessoa, né, que se disponibilize a dar um suporte para essa mãe, né, e para o pai. Lembrando que o pai não é rede de apoio, pai é pai. Né? Então, são pessoas que se disponibilizam de forma voluntária ou paga, né? Creche, babá, também é rede de apoio. Mas se disponibilizam para estar colocando a mão na massa, né? Não necessariamente com o bebê, mas com ali o backstage, né? Com os cuidados da casa, a pessoa que vai lá fazer umas comidinhas e deixa já congelado, para a mãe poder já facilitar ali no dia a dia dela. E essa rede de apoio ela é fundamental. Inclusive, existem pesquisas de mães que tiveram filho e foram para o exterior, por exemplo. Que aí essa mãe não tem familiar nenhum, não tem ainda amigos que tenham esse nível de confiança para dar esse suporte. Então, o nível de alteração emocional significativa, a ansiedade e o estresse são alterações emocionais significativas que a gente considera. O nível vai muito
lá para cima, né? Então, assim, porque essa mãe, ela fica ali sufocada, literalmente. Precisamos falar, né, a verdade, né? Eu sou bem contra essa questão da romantização de qualquer coisa. Eu acho a romantização de qualquer coisa, incluindo a maternidade adoecedora, é ela que gera essa expectativa, né? Mas voltando, a rede de apoio, ela é fundamental. Mas existe aí uma dualidade que envolve as mães, porque à medida em que essa rede de apoio é fundamental e a mãe se sente grata, se sente feliz e privilegiada por ter a oportunidade de ter aquela pessoa ali auxiliando. Por outro lado, muitas vezes essa rede de apoio ela entra mais do que deveria, né? Ela invade mais o espaço, muitas vezes critica essa mãe, diz como é que é para fazer, como, né? Enfim. E acaba que a mãe muitas vezes se sente impedida ou inibida de desempenhar a maternidade que é só dela, né? É a mãe que vai escolher a forma de cuidado para aquele filho. Mas muitas vezes vem uma avó, uma tia, uma amiga, ou pessoas que passaram por essa experiência. É muito comum também. Ah, comigo eu fiz assim e deu certo. Ah, desse jeito tá a questão da chupeta, por exemplo. Ah, bota a chupeta que o menino vai se calar. Se estivesse usando chupeta, já tinha resolvido. Ou então, se não, se usa chupeta, essa chupeta vai dar confusão de bico, né? O bebê vai deixar de mamar. Então, as críticas, os julgamentos, eles estão muito, muito, muito inerentes, né? E é muito importante dar limites para essa rede de apoio. É claro que é importante saber a forma de falar, porque a pessoa pode se sentir ofendida, né? Pode sentir que você não está sendo grata, que você não está valorizando, né? Mas é muito importante lembrar que essa mãe precisa poder desempenhar a função dela. E isso vai impactar muito fortemente na saúde mental dela, porque ela acaba se sentindo incapaz de ser mãe. Ah, o que eu faço está errado, eu não faço nada certo, e aí vem a culpa, que faz parte desse mundo, vem a questão da autocobrança, e acaba que ela não agrada nem em um caminho nem no outro, porque a maternidade realmente é permeada por esses julgamentos, né? Isso é muito comum, infelizmente. Infelizmente. Essa realidade é muito presente, principalmente naquelas mães de primeira viagem, né? Elas vêm Sim. já cheias de dúvidas naturalmente. E essa família que muitas vezes ajuda, né? Não menosprezamos a importância, né? Como você falou, Sim. dessa rede de apoio, mas às vezes acaba opinando demais e tirando um pouco essa autonomia feminina, a autonomia da mulher de escolher o que realmente quer fazer. Se dá fórmula, se não dá fórmula, se amamenta até os 6 meses, se não amamenta até os 6 meses. Então, tudo isso é muito é, falado, né, discutido nas mesas de cozinhas, de restaurantes, de N situações que não com profissionais de saúde capacitados, né, muitas vezes, e acabam gerando muitas confusões, muitas dúvidas. Às vezes, não está dormindo à noite, bota fórmula. Se estivesse tomando fórmula, estava dormindo, mas se não está mamando. Sim. Então, tudo isso gera uma confusão e contribui, né, para o aumento dessa ansiedade, né, na cabeça da mulher, que já vem com muitas dúvidas, e acabam que jogam, às vezes, e são. Acaba acontecendo um tiroteio de informações que ela não sabe a quem seguir Que é e outra ficando mais queixa confusa. também. E Sim. acaba ficando mais Sim. confusa. Porque a internet, né, esse mundo aí que a gente tem de informações, acaba que por um lado é muito satisfatório, porque a gente tem acesso a muita informação de forma gratuita, sem precisar sair do lugar, né? Mas por outro lado é enxurrada de opiniões, é enxurrada de modelos, né, de roteiros aí de como fazer. E é importante lembrar, gente, também que muitas desses palpites, que a gente chama, usa esse termo, né, desses palpites, muitos deles não têm nem comprovação científica, não tem evidência científica. Então é um achismo, é algo que funcionou para uma pessoa que pode ter sido uma coincidência, né? Então realmente assim, eu sou muito a favor de respeitar a escolha da mulher. Inclusive, Lorena, você falou dessa questão da rede de apoio, né? O desmame, por exemplo, que tem a ver aqui com o nosso tema da nossa live. O desmame, eu tenho algumas pacientes que estão passando por esse período, e o que eu escuto é assim: Nathalie, é muito difícil começar a amamentar. O período da amamentação foi muito difícil para mim, mas é mais difícil ainda o desmame. Eu estou achando mais difícil o desmame. E o desmame, ele vem muito fortemente com esse julgamento, né? A escolha, a decisão do desmame, ela é exclusivamente da mãe. É muito importante a gente lembrar isso.
Porque se a mãe desmama antes do período aí que é considerado adequado, ideal, ela está sendo uma mãe ruim, porque o bebê precisa do peito. Agora, se a criança já está grandinha, com 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, e a mãe ainda está amamentando, as críticas parecem que são até piores, né? Ah, esse menino tá aí pendurado, outro termo aqui cearense, né? Pendurado no teu peito, tu não vai deixar de dar, tá passando vergonha. Enfim, gente, a amamentação é uma decisão da mãe, é ela que está ali tendo os benefícios e as consequências negativas também dessa disponibilidade. Então, se está confortável para ela, ok, né? A gente precisa respeitar a mãe. Já é tão tem tanta mudança, tanta responsabilidade, tanta autocobrança que eu acho que essa cobrança externa ela deveria ser completamente eliminada mesmo. Com certeza. Essa tua fala agora foi importantíssima. Acho que muitas mães que estão presentes devem ter se sentido contempladas com ela. Essa questão da mulher como protagonista, né? A gente precisa entender Sim. que a mulher é protagonista do próprio destino dela, das escolhas dela. Isso não é diferente na maternidade. Nós, profissionais da saúde, estamos aqui para orientar, mas não para julgá-la, nunca julgar as decisões de uma mãe, principalmente com relação ao filho. Então, nós estamos aqui para orientar, sugerir, conforme a Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, algumas, né, entidades Sim. importantes. Mas, claro, é evidente que se chega uma paciente para nós com uma realidade totalmente, né, diferente, ou que cabe outra situação, quem somos nós para julgar a realidade de Sim. cada mãe, a realidade de cada mulher e principalmente as escolhas delas, né? Então, essa fala que você trouxe agora, a mulher como protagonista da própria maternidade, é muito importante. E nós, mulheres, nos empoderemos cada vez mais disso, né? Porque a Sim. sociedade já vem cada vez mais apontando o dedo, nos julgando, por N outras situações, não só como mães, né? Mas como mulher, como Sim. corpo, como tudo, né? Como aparência, como profissional. Então, que a gente se empodere cada vez mais desse nosso protagonismo, principalmente na questão da maternidade. Sim, exatamente isso. Falando um pouco desse protagonismo feminino, Nathalie, a gente recebeu também outra pergunta que eu achei fortíssima, essa, que vem a seguinte: se eu não quiser amamentar o bebê, isso traz prejuízo na relação com o bebê? Eu achei esse relato, nessa pergunta forte, porque traz um pouco desse paradigma, né, que a gente falou antes, que a mulher necessariamente nasceu para parir. A mulher necessariamente nasceu para amamentar. E não é bem assim. A gente vê que historicamente até existiam as amas de leite, né? Antigamente Exato. existiam as amas de leite, os bebês só iam à família, né, ao seio familiar, depois que eram amamentados pelas amas de leite. Então, essa questão do não quiser amamentar, eu achei forte, porque, como a gente falou, não é inerente, né? Não vem conosco aquele pensamento de amamentar. Eu vou ter um filho, vou amamentar. A amamentação é, sobretudo, uma decisão, Uma né? Antes, escolha, né? né? Sobretudo, uma escolha. Então, claro que tem outros N fatores que contribuem com isso, né? Como a gente falou, como o funcionamento do corpo, a anatomia do corpo e até questões psíquicas, né? E sociais, né? Que vêm um pouco com isso. Algumas culturas nem amamentam. Então, a gente, né, precisa entender que são outras questões, são outras esferas. E quando ela fala, se eu não quiser, eu achei forte isso, porque vem muito contra esse paradigma social, principalmente aqui no Nordeste, né, que a gente tem uma cultura majoritariamente ainda machista, né, um pouco Sim. machista, Um que a mulher tem que pouco, parir, a não, mulher eu tiraria esse um pouco. bastante, né? Sim. Principalmente no Nordeste, né, que as mulheres são ainda mais, talvez, né, cobradas com relação a isso de cuidar. Ninguém nunca pergunta cadê o pai desse menino, a gente pergunta sempre cadê a mãe desse menino. Perfeito. Quando o menino faz alguma coisa errada, né, sempre pergunta cadê a mãe desse menino. Ninguém nunca pergunta cadê o pai. E o pai vira É, um paizão por dar um banho na criança. É importante a gente lembrar exatamente. isso também. Isso. E a mãe é só Ele é, uma mãe, né? Assim, é toda mãe dá banho, mas o pai é um paizão por fazer o mínimo muitas vezes. Né, Vou Lorena? fazer o mínimo. Não, ele é muito bom, ele é um bom pai, ele cuida dela, tá sempre Ajuda, ele ajuda. ele ajuda. Não, esse da ajuda é ótimo.
E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão, né? Se eu não quiser amamentar, isso traz um prejuízo para o vínculo, né? Na relação com o bebê. Sim. Lorena, eu concordo com você, compartilho, né? Acho essa pergunta, inclusive, uma pergunta que ela conseguiu fazer, mas que muitas mulheres pensam, mas não conseguem nem falar em voz alta porque tem esse medo de ser julgado, né? No consultório, como é um ambiente ali bem privado, existe o sigilo, chega essa fala para mim. Eu não quero, né? Eu não quero amamentar, ou então tentou e está sendo muito difícil, eu não quero mais amamentar. E muitas vezes a escolha de não querer mais amamentar precisa vir na sociedade com uma desculpa de meu leite secou, meu peito secou, né? De pedrou, tive uma infecção, o médico orientou. Muitas vezes isso é verdade, claro, mas algumas vezes não é. E aí elas não conseguem sustentar por causa da sociedade que julga, né? Precisamos também nos posicionar enquanto sociedade, tentar realmente ir mudando alguns conceitos aí que já estão ultrapassados mesmo. É óbvio, a gente como profissional de saúde precisa, a nossa responsabilidade, informar os benefícios do leite materno. E aí eu vou fazer meu papel aqui. O leite materno ele é insubstituível, é muito importante deixar isso claro. O leite materno ele tem mais de 100 componentes. Quando eu li isso, eu fiquei, nossa, como pode, né? Então, por mais que a gente tenha aí a tecnologia extremamente avançada, as fórmulas não conseguem se equiparar. Porém, existe aí um porém bem grande. Depois do leite materno, a fórmula é o alimento melhor preparado para as necessidades do bebê. Então, vamos lá, respondendo a pergunta, né? Se eu não quiser amamentar o bebê, vai trazer prejuízo para a relação? Digamos que vai trazer mais prejuízo se você amamentar sem querer, certo? E aí agora eu vou explicar. O que acontece? Quando o bebê nasce, né, ele está ali entendendo o que é o mundo. Então, o bebê nasceu, a forma que ele é tratado, a forma que ele é recebido, a forma como ele é acolhido, é como ele entende como é o mundo, né? É como o mundo está se apresentando para ele. Então, o bebê, vamos supor que a mãe está amamentando, e ela está amamentando, segurando, acolhendo, ali, amparando, nutrindo aquele bebê, né? Então, ele está recebendo leite quentinho, ele está recebendo um carinhozinho no cabelo, a mãe está ali olhando para ele, encantada com aquele bebê. Ele sente que o quê? Que o mundo é bom, que o mundo é seguro, que ele é bom, que aquela relação é boa, né? Ele recebe essas emoções. E isso influencia 100% na saúde mental do bebê e impressões aí que ficam nele e que, obviamente, ele não está... a gente não vai lembrar dessa nossa fase, né? Hoje eu não faço a menor ideia, né? Faço porque perguntei para minha mãe, mas assim, não me recordo. Mas isso fica registrado no nosso cérebro, nas nossas impressões. A mãe que amamenta, sentindo dor, chorando, triste, angústia, a mãe começa a ter aquele medo. Ai, meu Deus, tá dando a hora de dar de mamar. Ai, meu Deus. E aí começa... Ela tá recebendo aquele bebê, por mais que ele esteja recebendo todos os benefícios do leite materno, a saúde física dele vai estar ali, né, extremamente ajustada, né, enfim, com o máximo de nutrientes que ele pode receber, ele tá entendendo que o mundo é um lugar ruim, que a relação é uma coisa ruim, que ele é ruim porque ele tá fazendo a mãe dele sofrer. Então, isso tem um impacto, gente, muito sério. Então, assim, é importante a gente lembrar, como eu falei, como profissional de saúde, o ideal é a gente fornecer informação, porque se a mãe escolher, ela vai escolher consciente enfim, ela pode tentar você como consultora de amamentação. Também é muito chamada, né, para orientar a questão da pega, né, enfim, a questão mais técnica da amamentação. Né? Existe aí um suporte, existe acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, em alguns casos também é extremamente recomendado. Existe aí um suporte que nós profissionais estamos aqui para auxiliar. Mas se a mãe não quiser, ela chegou no limite dela, ela não, aquilo ali está gerando realmente um desconforto, uma ansiedade, um estresse altos, isso realmente vai ter um impacto muito maior para a saúde mental do bebê. E aí a gente precisa sopesar. Vai estar com a saúde física ok, mas a saúde mental detonada, né? E sem falar, Lorena, outra coisa que eu tinha esquecido de comentar. Na amamentação, existem 2 mecanismos básicos, né? Que é a questão da produção do leite, que é pelo hormônio prolactina,
e a liberação do leite, que é pela ocitocina. Quando a mulher está com emoções negativas, incluindo nisso a dor, o estresse, a ansiedade, a ocitocina ela é inibida a produção dela. Então, se a ocitocina é responsável pela liberação do leite e as emoções negativas impedem a produção desse hormônio, o que acontece? A mãe está ali com o peito cheio de leite, os nutrientes lá prontinhos para saírem, mas a liberação do leite é prejudicada. Então, muitas vezes o que acontece? O bebê está mamando, mas ele está sugando, mas não está chegando para ele a quantidade de leite que ele precisa. E aí, em contrapartida, o bebê às vezes perde peso, né? Ele continua chorando, logo depois ele está chorando e a mãe interpreta que ele está com fome. Na verdade, ele pode ser várias outras coisas, né? Mas ele pode, inclusive, estar com fome porque essas emoções negativas prejudicaram, né? E aí eu lembrei agora, quando eu divulguei a live aqui no meu feed, uma amiga minha comentou, né? Que a bebê dela estava perdendo peso e aí orientaram dar a fórmula. Ela deu a fórmula. Não, aí estava perdendo peso, o leite dela secou, né? O peito secou. E aí orientaram a dar a fórmula, correto, super adequado. Ela deu a fórmula, a bebê dela era muito pequena, recém-nascida mesmo, e ela disse que deu a fórmula e em seguida o peito dela encheu e ela está amamentando até hoje a bebê com 9 meses. Então aí está um exemplo muito claro, né? Porque ela relaxou, a liberação foi possível da forma ideal, adequada, e aí essa bebê está mamando até hoje, né? Claro, com a introdução alimentar que já é adequada ao período, mas com a produção do leite, né? Então é muito importante a questão da gente estar atenta para as nossas emoções. Como isso impacta na questão fisiológica e emocional da gente e do bebê, né? Com certeza. Nenhum profissional de saúde vai falar mal da amamentação. É óbvio que Claro, a amamentação, né, o leite materno é sim o melhor alimento para um bebê. Não tem outro, né? Não tem outro. É realmente e é uma vacina, fora que é uma vacina natural, protege não só sim. protege N doenças, protege até de alergia à proteína do leite. Então, muitas questões vêm com a amamentação com leite materno. Mas uma vez que essa mãe está tendo complicação, né? Está tendo essas questões emocionais envolvidas e pode até prejudicar a saúde mental do filho, o profissional também vai estar atento a isso, até mesmo para indicar a fórmula, né? Muitos profissionais também estão atentos a isso. A gente tem que ver os prós e os contras, né? Sim. Com relação a isso. Claro que a Inclusive, amamentação. tem a prática também da fórmula através da sonda, né? Que Isso. dá junto com o peito, porque na medida em que ela está se nutrindo com o leite de fórmula, está Vai produzindo estimulando a mais. produção. Exatamente. Exatamente. Ajuda no estímulo da produção. Nathalie, a gente está chegando aqui nos momentos finais, né? Eu gostaria só de recapitular alguns pontos, né? A gente falou muito da questão do empoderamento feminino, né? Da decisão da mulher com relação a essa maternidade, da autonomia dela e dessa mulher multitarefas, né? Essa mulher que quer dar conta de tudo e nem sempre, né? É humanamente impossível essa questão desses papéis serem sempre perfeitos, inalterados. E eu gostaria Uhum. de frisar isso para quem foi chegando depois. A gente conversou muito sobre isso. Depois vai ficar salvo nos nossos Instagrams essa live para quem quiser ver depois. Encaminhar para um amigo, para uma prima, para um parente, para alguém que se interesse em saber sobre isso. Acho que a gente trouxe questões muito pertinentes. Muitas mulheres talvez se sintam contempladas com esses temas que a Uhum. gente abordou aqui hoje. É algo muito social, né? A gente vem de uma estrutura social, muito machista. Acho que daria até outra live Com se a gente certeza. fosse se enveredar por esse Sim. tema. Mas, assim, são muitas questões envolvidas, né? Com a maternidade vem muitas outras questões, não só o estresse e a ansiedade. Mas eu te agradeço demais ter aceito esse convite. Você que é um profissional que fala tão bem, né, do que sabe, com tanta propriedade sobre o tema. Então, eu te agradeço demais. Até aceito esse convite. Foi muito rica essa nossa troca, de muito aprendizado. Eu espero que as pessoas que tenham assistido, que tenham ficado até aqui, tenham gostado, com certeza. E eu agradeço também a quem está presente na live, né? E é isso, eu convido a vocês a nos seguir nas redes sociais, né? Seguir a Nathalie, me seguir também para saber mais informações. Ela que traz muita informação sobre a questão de saúde mental, principalmente nesse período perinatal. Lorena, agradeço também, né, o convite.
foi um desafio para mim, né? Mas assim, é uma oportunidade tão rica que não dá para ser desperdiçada, né? É um universo aí muito complexo que precisa desse nosso olhar, precisa desse acolhimento, precisa dessa empatia, né? Que assim, a minha bandeira é essa. A maternidade assim é muito repleta de julgamento, de crítica, mas eu acho que é muito importante a gente estar aqui como oferecendo esse suporte, esse apoio, né, para as tentantes, para as gestantes, para puérperas, para o pai e para a rede de apoio, para quem precisar, né, quem Com estiver envolvido certeza. nessa relação, que precisar desse olhar. E também ver em nós, né, profissionais da saúde, que lidam com mulheres, que lidam com mães, pessoas que consigam ouvir sem julgar, né? Eu acho que Sim, isso é muito importante também. A gente levanta, sim, a bandeira da amamentação, a importância dela para N fatores. É o melhor alimento, sem dúvida. Mas, claro, que devidas proporções, a gente não pode julgar a mulher por nenhuma outra decisão. Então, acho que esse é o recado final assim da nossa live, né? sim. A mulher empoderada, a mulher que decide e tanto quanto na vida dela como na maternidade, como levar. Sim, e que a gente comece a se perceber enquanto sociedade. Se eu estou julgando, se eu estou criticando, eu tentar me segurar um pouquinho, falar algo que vá realmente contribuir para aquela mulher, né? E se tiver alguma crítica, se tiver alguma orientação para dar, tenha cuidado com o momento, com a forma que você vai falar, né? Com a intenção que você tem a partir daquela fala, porque é realmente a intenção e a forma muda o sentido, né, do que é dito. Com certeza. Então, Nathalie, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Fiquem atentos às próximas lives, né? Eu vou estar convidando outros profissionais para a gente conversar um pouco sobre temas ligados à maternidade. Então, um beijo, Nathalie. Boa noite a todo mundo. Boa Obrigadão. noite, pessoal. Obrigada.